E aí galera do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar a correção da nossa atividade avaliativa de História? Então, na aula de hoje é isso que a gente vai fazer. A gente vai pensar um pouquinho sobre a última avaliação que a gente fez, vamos revisar ela, tentar tirar algumas dúvidas, para a gente poder fazer depois a nossa recuperação de nota também, certo? Então vamos lá? Vocês vão acompanhar comigo aqui, eu estou usando o mesmo formulário que a gente utilizou para fazer a avaliação. A gente vai discutir agora questão por questão, para ver o que a gente errou, qual foi a nossa maior dificuldade, certo? Vamos lá para a questão número 1. Leia o fragmento do texto. Na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre o subordinado e o chefe mais próximo. De escalão em escalão, os nós assim formados uniam, tal como se tratassem de cadeias infinitamente ramificadas, os menores e os maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens, remunerando-os com terra. Esse texto de um historiador chamado Mark Bloch, num livro chamado A Sociedade Feudal, certo? O que esse texto descreve? É a nossa pergunta inicial. Veja bem, o texto está falando entre subordinado e o chefe mais próximo. Uma hierarquia organizada a partir da terra, né? A terra parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens. Então, a troca das terras permitia obter homens através da ideia de lealdade. Esta relação em que se obtinha lealdade a partir da terra é chamada do quê? Vamos lá. Letra A. Hierarquia eclesiástica da Igreja Católica? Não. Não está em nenhum momento ali se referindo à igreja em si, certo? Questão B. Relação de tipo comunitária dos camponeses. Vejam bem que a gente está falando de hierarquia, não de relação comunitária. A questão está ali falando de hierarquia, de vínculo com terra, não de relação comunitária. Então não pode ser a letra B. Relação de suzerania e vassalagem. Vamos lembrar que a relação de suzerania e vassalagem era uma relação que acontecia entre os nobres, em que o suzerano doava terras ao vassalo em troca de lealdade, fidelidade e serviço militar, certo? Então, se a gente está falando de uma relação vinculada à terra, de hierarquia, e aí a gente pode identificar ali a relação de suzerania e vassalagem. Portanto, a resposta correta da número 1, relação de suzerania e vassalagem. Vamos continuar ali só para a gente ter certeza do porquê que não são as outras questões ali, né? A questão D, hierarquia nas corporações de ofício. Primeiro que a gente ainda não conversou, não discutiu sobre as corporações de ofício. As corporações de ofício existem na Idade Média, elas vão surgir na chamada Baixa Idade Média, que a gente ainda não estudou, e elas têm um vínculo com o artesanato e a produção artesanal. A gente ainda vai conversar sobre isso, mas a gente não está falando em nenhum momento de corporação de ofício. E a letra E diz que é a organização política das cidades medievais. Isso também é um outro ponto. A gente está vendo a Alta Idade Média, quando nós temos o esvaziamento das cidades e a formação dos feudos. A gente não tem ainda a retomada das cidades, que é durante a Baixa Idade Média. A gente ainda não conversou sobre isso. E se observar também, está falando de vínculo com terra, não com o vínculo da cidade, o que retoma a cidade ao comércio, como a gente também vai ver um pouco mais para frente, certo? Então, a princípio, o que a gente tem de relação estabelecida com a terra é a relação de suzerania e vassalagem, certo? Entre a nobreza, beleza? Vamos para a questão número 2? A questão número 2, ela diz o seguinte: a característica marcante do feudalismo, sob o ponto de vista político, foi o enfraquecimento do Estado enquanto instituição. Por quê? Por que o Estado era fraco no feudalismo? Essa é a questão. Estado no sentido de nação, né? Então, por que a gente não tinha uma centralização do poder? Por que o Estado não tinha tanto poder? Lembra que a gente falou várias vezes que durante o feudalismo o poder estava vinculado com a terra e era o nobre feudal, que nesse caso o senhor feudal, é que detinha o poder político, né? Em cada feudo havia um senhor feudal que detinha o poder político. O rei em si não tinha tanto poder. Então a pergunta é: por que o Estado, na pessoa do rei ou na figura do seu poder central, não tinha tanta força no feudalismo? A letra A diz que a inexistência de um governo central forte contribuiu para a decadência e empobrecimento da nobreza. Bom, a pergunta é: por que o Estado era fraco, né? Porque a ideia do Estado fraco vem da onde? Não se o governo central acarretou na decadência ou não da nobreza. Fora que a classe mais rica do feudalismo era a nobreza. Embora a riqueza não tivesse a ver com dinheiro, e sim com terra, se a gente levar em consideração que era a nobreza que possuía terra,
A classe social mais rica era a nobreza, e não pobre, como está dizendo ali a questão A. A questão B diz o seguinte: a prática do enfeudamento acabou por ampliar os feudos, enfraquecendo o poder político dos senhores. Veja bem, enfeudar, né, investir uma pessoa no feudo, ampliou os feudos e enfraqueceu os senhores? Não, pelo contrário, né? Quanto mais o feudo se ampliava, mais o fortalecimento dos senhores feudais acontecia. Então também não pode ser a questão B. Na questão C, diz que a soberania estava vinculada a laços de ordem pessoal, tais como a fidelidade e lealdade ao suzerano. Então ele está dizendo que o Estado era fraco porque ninguém obedecia uma lei central, e sim laços pessoais entre quem doava a terra e quem recebia, no caso da relação de suzerania e vassalagem. E isso é muito importante a gente lembrar com relação ao feudalismo, porque essa relação realmente era uma relação direta e pessoal. Lembra daquela frase que o professor usou na sala de aula? O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo? Ou seja, um jura lealdade ao outro, mas não jura ao seu superior? Então, a hierarquia era um pouquinho diferente. Mesmo aqueles que haviam recebido a terra de alguém que havia recebido a terra do rei, não haviam jurado lealdade ao rei, e sim ao senhor que doou a terra para eles. Então, o rei poderia ter distribuído todas as terras, mas os subvassalos que vieram a partir disso, eles deviam lealdade somente ao seu suzerano, não a outros suzeranos superiores. Isso fez com que não houvesse um poder central no feudalismo. Portanto, a resposta correta, a letra C, a soberania estava vinculada a laços de ordem pessoal, tais como a fidelidade e a lealdade ao suzerano. Só continuando ali a questão, para a gente ter certeza que não é a D e a E, a D diz que a proteção pessoal dada pelo senhor feudal a seus súditos onerava-lhe rendas, ou seja, o senhor feudal protegia os súditos e isso acabava custando muito caro. Bom, pode até ser que em alguns casos, em alguns feudos, custava caro proteger os seus súditos, e não que seja esse o caso, isso não é regra. Na verdade, na maioria das vezes, os súditos pouco importavam para a grande maioria dos senhores. Mas a questão é, o que isso tem a ver com falta de poder central do Estado? Nada. Não tem nada a ver com a pergunta em si. E a questão é, a competência política para centralizar o poder reservada ao rei adivinha da origem divina da monarquia. Ainda assim, se você tem a ideia de que o poder do rei vem de Deus, o que isso tem a ver com a falta de poder do Estado? Seria o contrário, né? A ideia do poder divino do rei fortaleceria o rei. Acontece que a gente está falando de um momento de enfraquecimento do poder real. É ao contrário. Tá? Então, por isso, só podia ser a letra C. Ok? Então, a gente vai continuar aqui a nossa atividade, né? A nossa correção da atividade. Vamos ver as questões acerca do feudalismo na Europa medieval. Questão 3. Acerca do feudalismo na Europa medieval, julgue as afirmações a seguir e determine se são verdadeiras ou falsas. Só isso. Vamos lá. Julgar cada uma e vamos ver se é verdadeira ou se é falsa. Primeiro item. A banalidade era um tributo cobrado do servo pelo uso de instrumentos ou bens do senhor, como o moinho, o forno e o celeiro. O nome do tributo cobrado para usar os instrumentos do senhor era banalidade. Então, essa resposta é verdadeira. Tá? Essa aqui eu vou marcar junto com vocês para a gente não se perder. Tá? Essa primeira coluna é verdadeira, a segunda coluna falsa. O modo de produção feudal teve como mão de obra predominante os escravos, seguindo o modelo da Roma Antiga. Acabou aqui já a questão, né? Não havia escravos no feudalismo, havia servos, certo? Qual a diferença entre servos e escravos? Uma diferença básica. O servo está ligado à terra, não ao senhor. Ele não é propriedade do senhor. Ele está vinculado à terra e, portanto, ele é livre para ir e vir. Ele não pode ser comprado e vendido. Diferente do escravo, que era considerado propriedade de alguém. Então, não é escravidão no feudalismo. Aí você vai dizer, mas professor, eles trabalhavam um monte, eles não recebiam quase nada, tinham um monte de impostos, tinham um monte de obrigações, eles não conseguiam sobreviver direito, viviam na pobreza. Tudo isso está certo. A questão é que, para ser configurado como escravo, é preciso que ele seja considerado propriedade. Não estou dizendo que isso está certo, que isso é legal, muito pelo contrário, mas se a gente levar em consideração o conceito de escravidão,
A gente não tem escravidão no feudalismo, a gente tem servidão. Então aí é a questão central que a gente tem que pensar. A gente está falando de servidão. Então não está correta essa questão. A gente vai marcar ela como falsa, certo? Vamos lá? A sociedade feudal era estamental, caracterizada pela ausência de mobilidade social. Aqui tem uma pegadinha interessante. Por quê? Porque havia pouquíssima mobilidade social, mas ainda havia. Então, não é a ausência total de mobilidade social. O que é mobilidade social? Alguém de uma casta, de uma classe ou de um estamento passar para outro. Aí você vai dizer, mas como, professor? Muito simples. De onde vinha o clero? O clero era originário, basicamente, da nobreza. Então, alguém havia nascido na nobreza, era nobre, e por não ter dado terras, na grande maioria das vezes, acabava ingressando como membro da igreja. Então, da nobreza, que é o segundo estamento, muita gente acabava passando para o primeiro estamento, que é o clero. Então, havia uma certa mobilidade entre nobreza e clero. Então, há uma pouca mobilidade social. Na maioria das vezes, quem não conseguia esse movimento eram os servos, né? Os camponeses, aqueles que trabalhavam. Eles acabavam ficando sempre no mesmo estamento e sempre trabalhando, pagando tudo. Agora, havia uma mobilidade entre o clero e a nobreza. Então, a gente não pode afirmar que não há mobilidade social. A gente pode afirmar que há pouca ou pouquíssima mobilidade. Então, essa questão é falsa. Certo? Vamos para a próxima ali. Nas relações de suzerania e vassalagem, era o suzerano que fazia concessão de terras. Quem doava a terra? Suzerano. Quem recebia? Vassalo. Portanto, essa resposta está correta, ela é verdadeira. Essa afirmação é verdadeira. Última dessa questão, a igreja exercia forte influência na sociedade feudal. A igreja exercia forte influência na sociedade feudal? Sim, a igreja, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, era a maior senhora feudal, inclusive maior detentora de todas as terras. Então, a igreja tinha forte influência sim na sociedade feudal. Nessa primeira coluna, então, a gente vai marcar verdadeira, certo? Próxima questão. O professor trouxe nessa questão uma charge para vocês. Então, vocês vão observar a charge e vão responder a questão. Observe a charge e responda. Quem eram os bárbaros e de que forma contribuíram para a formação da sociedade feudal? Vamos pensar aqui a chargezinha para a gente entender um pouquinho melhor essa ideia dos bárbaros. Filho, só existem apenas dois tipos de pessoas no mundo. Os bárbaros e os não bárbaros. De acordo com quem, pai? De acordo com os não bárbaros. Ou seja, quem classifica os bárbaros são os não bárbaros. Logo, a gente vai retomar a ideia lá da crise do Império Romano. Quem deu o nome de bárbaros aos bárbaros foram os romanos e não os bárbaros, né? Que está vinculado à ideia deles não falarem o latim ou o grego, não falarem a língua dos romanos, o latim, ou uma língua que os romanos conheciam, que é o grego. Então, a nomenclatura, dizer que era bárbaro, veio dos romanos, partiu dos romanos, ou seja, dos não bárbaros, certo? Então a gente vai pensar aí um pouquinho a partir da charge. A letra A diz que os bárbaros eram os romanos, que construíram um grande império no interior da Europa, que deu origem à sociedade feudal. Nada a ver com Bauhaus, né? Os romanos chamaram os povos estrangeiros de bárbaros. Os bárbaros não eram os romanos. Questão B. Os bárbaros eram povos que invadiram e destruíram o Império Romano, provocando a fuga da população para o campo, fazendo surgir a sociedade feudal. Ótimo, é isso aí. Os bárbaros são os povos estrangeiros que invadiram o Império Romano, entrou em crise o Império, isso destruiu o Império, acabou muita gente fugindo para o campo. A gente já conversou sobre a ideia lá de que pararam as guerras, ficou grande demais, surgiu a crise do escravismo, pouco escravo, não tinha produção no campo, muita gente teve que ir, ao mesmo tempo as invasões dos bárbaros. Então, a questão B é a resposta correta. Questão C diz o seguinte: os bárbaros eram trabalhadores que tinham a obrigação de entregar parte da sua colheita, dando origem à servidão feudal. Ora, esses são os servos e não os bárbaros. Isso já faz parte da sociedade feudal, né? Questão D. Os bárbaros eram os primeiros guerreiros que lutaram pelo Império Romano, assim transformando-se nos nobres da sociedade feudal. Os primeiros guerreiros que lutaram pelo Império Romano foram soldados romanos, não foram os bárbaros. Embora depois os bárbaros tenham sido incorporados no Império, né, nos soldados, né, no exército romano, para depois obter terra, né, mas isso é uma outra questão. A questão aqui é que eles não foram os primeiros guerreiros a lutar pelo Império Romano. Os primeiros guerreiros a lutar pelo Império Romano foram os soldados romanos.
E aí, os bárbaros eram feiticeiros condenados pela Igreja Católica, que dessa forma fortalecia a religião na sociedade feudal. É tudo Harry Potter agora, né? Feiticeiro que vão lá e a Igreja Católica vai condenar tudo. Nada a ver. Esses aí eram os acusados de bruxaria. E a gente já conversou também que isso tem a ver com conhecimento medicinal, né? De ervas medicinais, e não necessariamente, né? A palavras mágicas, varinha de condão e vassoura para sair voando por aí, né? Nada a ver com isso. Os bárbaros não eram Harry Potter, beleza? Vamos continuar a próxima questão, que é a questão 5. Pedir para vocês observarem a imagem, identificar a partir dela, explicar os componentes das 3 camadas principais que compunham a sociedade feudal organizada de forma estamental. A imagem estava aqui para lembrar a gente como funcionava, né, a organização da sociedade feudal, apenas para um lembrete, que a gente tinha que pensar nos 3 estamentos que compõem a sociedade feudal. O primeiro estamento é o clero, que são os membros da igreja, responsáveis pelas orações, por coordenar as atividades religiosas, e também eram proprietários de terra. A igreja possuía muitas terras, né? Então o clero era uma dos estamentos com maior poder na sociedade feudal. O segundo estamento era a nobreza, que eram então os proprietários das terras, aqueles que haviam recebido as terras. E dentro da nobreza a gente tinha também os cavaleiros, que eram os nobres que não herdaram terras e por isso acabavam jurando lealdade a outros nobres na defesa militar do feudo. Certo? E por último a gente tinha os camponeses e artesãos, que compunham o terceiro estado, o terceiro estamento da sociedade feudal. Então o que a gente tinha que identificar nessa questão eram os 3 estamentos da sociedade feudal, certo? 3 estamentos da sociedade feudal. Primeiro o clero, segundo a nobreza, terceiro os servos e os vilões. Lembrando que os vilões eles tinham um pouco mais de liberdade que os servos. O nome vilão vem aquele que mora na vila, né? Daí que vem a origem do nome vilão. Aquele que mora na vila. Faziam trabalhos que os servos não gostavam muito, por exemplo, cobrar os impostos. Então, por isso que a ideia de vilão ficou associada a algo ruim, porque às vezes o vilão era aquele que vinha em nome do senhor feudal para cobrar o imposto do servo. Isso, de certa maneira, para quem não tinha quase nada, tirar quase tudo que se tem, era bem ruim. Então o vilão era visto como alguém ruim, começou a ser visto como alguém ruim. Mas a origem do nome vilão é aquele que mora na vila, certo? Vamos continuar aqui a questão. Nessa questão a gente tem uma cruzadinha, né? A gente vai resolver essa cruzadinha. Vocês vão ver que as questões que vêm ali embaixo, elas estão vinculadas a essa cruzadinha, né? Então, para a gente ter certeza que estava certa, a resposta teria que se encaixar certinho nos quadradinhos que a gente tem ali, certo? Não dá para ficar indo e voltando aqui na questão com a tela, mas quando vocês fizerem a atividade de vocês têm que dar uma conferida, né? Se a resposta ela vai bater com os quadradinhos que estão ali em amarelo, certo? Então a gente vai continuar aqui a nossa correção. A letra A. Essa aqui o professor vai digitar para vocês não se perderem na escrita, porque nesse caso tem que ser bem certinho como está ali nos quadradinhos, porque senão a resposta fica errada, fica invalidada, né? Porque como ela precisa encaixar na cruzadinha. Então vamos lá. Era a unidade de produção do feudalismo. A unidade de produção do feudalismo se chamava feudo, certo? Próxima questão. Nobre que praticava a luta a cavalo. O nome do nobre que praticava a luta a cavalo é o cavaleiro. Teve algumas pessoas que colocaram cavalheiro nessa questão. Cavalheiro é um senhor cordial. Cavaleiro é quem monta cavalo. São coisas distintas e acaba ficando errado porque não se encaixa no quadrado da cruzadinha, né? Aqueles que concediam a terra. Quem concedia a terra era chamado de suzerano, certo? Imposto cobrado pelo uso dos instrumentos e instalações do senhor. O nome desse imposto era banalidades. Banalidades no plural. Aquele que recebia a terra. Quem concedia, suzerano. Quem recebia a terra era o vassalo, certo? Povo de origem germânica que invadiu Roma e depuseram o imperador em 476. É o nome do povo bárbaro que invadiu Roma. O nome do povo bárbaro que invadiu Roma, a gente já conversou em outros momentos, são os Érulos, certo? O povo que invadiu Roma são os Érulos. Próxima questão. Principal instituição da Idade Média considerada a Grande Senhora Feudal.
O nome da principal instituição é igreja, certo? Próxima questão, questão H. Além de trabalharem de graça 3 dias por semana na terra do Senhor, tinham de entregar-lhes uma parte do que produziam. Quem trabalhava de graça e tinha que entregar tudo o que produzia, uma parte daquilo que produzia? Os servos. Vamos lá? Questão I. Eram chamados de bárbaros pelos romanos. Quem é que eram chamados de bárbaros pelos romanos? Os povos estrangeiros, principalmente os povos germânicos. Então a resposta dessa questão da cruzadinha é germânicos, certo? Questão J. Significa a obrigação do servo de trabalhar 3 dias por semana nas terras do Senhor. O nome dessa obrigação de trabalhar 3 dias nas terras do Senhor é corveia. Sem acento mesmo, tá? Pela nova regra ortográfica não tem mais acento. Então a gente vai escrever assim, corveia, certo? Ok? Terminada a nossa cruzadinha, vocês não esqueçam de conferir se essas palavras encaixam na cruzadinha. Ela tem que encaixar, senão está escrito errada de alguma forma, tá? Vamos então para a questão 7. O feudalismo, a economia era praticamente a monetária, ou seja, havia pouquíssima circulação de moedas, dinheiro. Então, qual seria a fonte de poder e riqueza no contexto do feudalismo? Muito simples, a fonte de poder e riqueza era a terra. Quanto mais terra, mais poder. Quem possuía mais terra, possuía mais poder. Então, a fonte de poder e riqueza no feudalismo era a terra. Teve gente que colocou era a agricultura. Não. A agricultura era a atividade econômica feita na terra. Mas a principal fonte do poder era a terra. Ok? Beleza? Vamos para a questão 8. Com relação à distribuição das terras no sistema feudal, classifique corretamente as descrições a seguir. Certo? Vamos pegar as descrições ali e vamos ver se elas estão descrevendo um manso senhorial, um manso servil ou um manso comunal. Certo? O manso senhorial são as melhores terras que pertenciam ao senhor. O manso servil, as terras que pertenciam aos servos. O manso comunal, as terras que eram de uso comum, que todo mundo podia usar. Então a gente vai lá pensar nessa questão aqui. Bosques e pastos. Os bosques e pastos são de uso comum, então pertencem ao manso comunal. Terras onde se localizava o castelo. Castelo de pertencimento do senhor, portanto manso senhorial. Glebas ou tenências. As glebas ou tenências eram também os nomes dados às terras dos servos, portanto ao manso servil, certo? Terras de uso comum, todo mundo podia usar, manso comunal. Melhores terras do feudo. As melhores terras do feudo pertenciam ao senhor feudal, portanto era do manso senhorial. Parte do que era produzido nessas terras poderiam ficar com os servos. Se poderia ficar com os servos, era do manso servil. Tudo que era produzido nessa terra pertencia ao senhor feudal. Tudo que era produzido no manso senhorial pertencia ao senhor. Portanto, manso senhorial. Certo? Tudo que era produzido na terra pertencia ao senhor feudal. Continuando aqui a nossa brincadeira. Questão 9. No período ao qual o mapa se refere, o Império Romano fragmentou-se em vários reinos, oriundos das invasões bárbaras. Sobre esse processo de crise e transição, analise as afirmativas abaixo e julgue se são falsas ou se são verdadeiras. O mapa está mostrando, basicamente para nós, a ocupação dos reinos bárbaros no Império Romano. Então a gente vai avaliar esse mapa, vendo ali os povos que a gente tem descritos e pensar se essas afirmações que a gente tem aqui são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. A fase final do Império Romano foi marcada pela ruralização da economia, crise do escravismo e invasões bárbaras. Nos primeiros dias de aulas a gente já fez essa revisão sobre a crise do Império Romano. Montamos inclusive um esquema vendo que a ruralização da economia foi consequência da crise do escravismo e acabou gerando as invasões bárbaras. Então essa afirmação é verdadeira. Os bárbaros eram em sua maioria povos de línguas germânicas, que viviam nas fronteiras do Império. Muitas vezes lutavam juntamente com os romanos como federados, condição essa que os obrigava a cederem soldados em troca de terras. Os bárbaros eram de língua germânica? Sim. Viviam nas fronteiras do Império Romano? Sim, viviam fora do Império Romano e depois começaram a invadir. E em alguns casos eles lutaram junto ao exército romano em troca de terras. Então, esta resposta, essa afirmação, ela é verdadeira.
Próxima questão. Os principais povos bárbaros de origem germânica que se instalaram no Império Romano foram os ostrogodos, visigodos, vândalos, lombardos, saxões, ângulos, burgúndios, francos. Aí a gente tem os alamanos, os teutônicos, né? A gente pode citar vários outros, eles têm só os principais, e sim, todos eles são povos de origem germânica. Se vocês observarem no mapa, aparecem todos esses povos também, tá? Mapa desta mesma questão. A próxima, a principal invasão ao Império Romano foi feita pelos anglo-saxões, que saquearam Roma em 410. Os anglo-saxões, que construíram um reino independente no norte da África, caracterizaram-se pela presença de uma poderosa marinha de guerra. Que confusão nessa questão, né? A principal invasão de Roma foi dos Érulos, não dos anglo-saxões. Os anglo-saxões, eles ocupam a Grã-Bretanha e dão origem ao que a gente chama hoje de Inglaterra, não no norte da África, não tem nada a ver com isso. E a gente nem está falando de marinha de guerra ainda, a gente está falando de invasão terrestre, né, do Império Romano. Então, que bagunça essa questão. Totalmente falsa, tá? Então a gente vai marcar ela como falsa. A última questão, não há relação entre a crise do escravismo provocada pela máxima expansão do Império Romano e o fim do mesmo, uma vez que foi provocada pelas derrotas na invasão da América. Na invasão da América, gente. Império Romano e invasão da América. A gente está falando de Império Romano, a gente está falando basicamente do século V. A gente está falando do fim do Império Romano, é o século V. A gente está falando de 1000 anos antes da chegada dos europeus para a América. E outra coisa é que a gente não pode afirmar que não há relação entre escravismo e o fim do Império. A gente já viu que tem uma relação direta entre o fim do escravismo e o fim do Império, certo? Então essa resposta é falsa. A última questão, então, para a gente encerrar a nossa correção, sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano. Podemos afirmar que, sobre a ruralização, o que a gente pode afirmar? Como é que ela aconteceu, o que ela tem a ver, qual é a relação dessa ruralização dentro do Império Romano. Já falamos várias vezes, mas a gente vai voltar aqui a pensar. Letra A. Foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Muita gente foi para o campo em função da crise econômica estabelecida na cidade, e não tinham mais como pagar os impostos, nem havia gente para produzir, e aí está relacionada com a crise do escravismo, né? Poucos escravos para produzir na agricultura. Então muita gente foi para o campo, e também muita gente tinha medo das invasões dos bárbaros, então fugiram para o campo. Logo, a letra A está correta. Aí você vai ver a letra B. Foi a causa principal da falta de escravos. Tá, professor, mas o senhor não disse que tinha a ver com os escravos? Tem, mas a ruralização não foi a causa da falta de escravos. A falta de escravos foi a causa, uma das causas da ruralização. Então é o contrário, né? Não tem como. É como se eu dissesse que você ter frequentado o 7º ano foi a causa que te fez cursar o 5º ano. Não dá. Você só chegou no 7º porque passou pelo 5º. Não o contrário. Você só chegou no 5º porque passou pelo 7º. A lógica está invertida. É justamente isso. A falta de escravos provocou a ruralização. Não a ruralização provocou a falta de escravos, né? Isso é o contrário. Então, por isso que não pode ser a letra B. A C. Proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficientemente os impostos. Muito pelo contrário, a ruralização fez com que o Estado não conseguisse cobrar os impostos, porque não se cobrava impostos da área rural, só se cobrava impostos das cidades, dos habitantes das cidades. Questão D. Incentivou o crescimento do comércio. Ir para a área rural incentiva o comércio? Não. Quando eles retomam as cidades, aí a gente tem a retomada do comércio, mas isso enfraqueceu o comércio. A ruralização da economia é justamente o processo inverso, o processo de enfraquecimento do comércio e fortalecimento da agricultura, certo? E a questão E, proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas. Esvaziou as cidades. A gente está falando aqui do fim do Império Romano, do fim das cidades e o surgimento dos feudos a partir da ruralização da economia. Então não podia ser a E. Então volta, para a questão 10, só era possível ser a letra A. Ok? Então, agora que a gente já viu a correção, que a gente já viu quais são
as respostas corretas, né, para esse formulário, o que vocês vão fazer? O formulário já retornou para vocês, tem um feedback individual em cada uma das questões, né? Quem errou alguma coisa, quem se perdeu em alguma coisa, o professor colocou alguns comentários no formulário. Vocês vão pegar esse formulário e vão refazer ele no caderno, vão acompanhar de novo, e no caderno vocês vão refazer, agora já sabendo as respostas corretas, certo? Vocês não precisam copiar ele no caderno, vocês vão ter acesso a ele sempre pela internet, né? Então não precisa copiar no caderno, mas eu gostaria que vocês copiassem as respostas, né? Que vocês fossem lá na número 1, a resposta é essa, então copia essa resposta, discute ela, analisa ela, vê se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida ainda, envia para o professor, a gente conversa, tenta sanar essa dúvida, tá? Mas é importante que vocês façam essa correção no caderno de vocês. Então, a atividade da semana, uma das atividades da semana, vai ser a correção da avaliação no caderno. Somente as respostas, tá? É para resolver toda a avaliação de novo. Ah, professor, mas esse eu acertei. Beleza, então a gente vai revisar de novo, né, para fixar bem esse conteúdo. Então, refaça a avaliação no caderno, ok? E depois, lá no Google Sala de Aula, vai estar disponível também uma atividade de revisão sobre esse conteúdo. Então, a gente vai fazer a revisão da avaliação e essa outra atividade de revisão que vai ajudar vocês para se preparar também para a recuperação. A gente está fazendo agora a recuperação de estudos, né? Depois a gente vai fazer uma recuperação de nota, certo? É isso que a gente tem. Boa semana para vocês. Comportem-se aí, não perturbem muito os pais de vocês, né? Não deixem eles de cabelo em pé, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem em contato com o professor para a gente poder tentar resolver todas as dúvidas possíveis, né? Se a gente conseguir resolver as dúvidas de vocês, certo? Fiquem bem, bons estudos e até a próxima!